Eu tenho umas notícias para falar para vocês, umas coisas bem interessantes. Já vou compartilhar aqui. Notícias boas, inclusive. Muito legal. Tem duas notícias legais que eu quero compartilhar com você. E uma é a oportunidade. Vai ser muito bacana. Ok. Vocês veem a minha tela e aí eu vou fazer. Primeira notícia, o seguinte. Brasil atinge recorde em geração de energia solar. É da CNN Brasil, tá bom? Segundo dados da ONS, na quinta-feira, dia 9, a última nossa quinta-feira, 9 de fevereiro, tá bom? O país produziu 6 megawatts de geração instantânea, o patamar mais elevado atingido pelo Sistema Interligado Nacional. Batemos o recorde de energia solar no Brasil, senhores. 6 megawatts, tá bom? Então, parabéns para nós. Aí, ó, a gente participa com bastante coisa daqui, e aí a gente vai tocando isso aí. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o país atingiu 6 mega, o patamar mais alto. O volume gerado representa 7,8 da demanda do SIM, né, do Sistema Integrado, e foi registrado às 10 da manhã, 10h28. Nem foi o horário do pico, né? Em dezembro, a fonte solar representava cerca de 3,6 da energia gerada, e a projeção de 2027 é que chegue a 7%. Hoje o pico de consumo tem ocorrido no final da manhã, e início da tarde, o que levou a gestão do governo passado, Jair Bolsonaro, a decidir não retomar o horário de verão. Foi uma decisão por causa do pico, né, que está invertido. O Lula, esse ano, cogita retomar o horário de verão, a gente não sabe ainda. Setores econômicos como hoteleiro, alimentício, acaba lucrando mais com a extensão do período da manhã e essa parte da noite extensa, né, principalmente o pessoal de praia. E os especialistas em segurança pública dizem que o horário de verão também costuma diminuir índices de criminalidade em grandes centros urbanos, já que o horário de fim de expediente ocorre ainda à luz do dia. Então, fala do horário de verão aqui também. Isso vai ser só para o segundo semestre, mas eles já misturaram as notícias aqui. A notícia mais importante é que esse mês nós batemos o recorde de geração de energia solar na história, tá bom? Então, caprichem aí e a gente vai tocando. Parabéns para nós que fazemos parte desse projeto tão legal e a gente vai caminhando junto. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. O que mais está aqui? Aquiles chegou. Guaraci, boa tarde, rapaziada. Apostilo. Você é da onde, Guaraci? Qual que é a sua turma, querido? Fala para nós aqui. Chama no privado o pessoal da secretaria, fale com eles. É importante você trocar uma ideia. Essas coisas você fala com eles nesse fórum aqui, você não vai conseguir resolver esses problemas de apostila, aula presencial. Tudo isso é nesse material aqui, tá bom? Nesse WhatsApp. Vamos lá. Então, essa é a notícia. Parabéns para nós. Batemos o recorde e estamos caminhando aí, recorde sobre recordes. Ou seja, nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o setor de energia solar. Eu trouxe um aqui do Canal Solar, que é de hoje, inclusive, essa notícia que eu recebi, e eu achei muito boa. Porque, assim, sede do Tribunal de Justiça de Rondônia recebe usina fotovoltaica. Segundo o tribunal, a conclusão da construção está prevista para o fim deste ano. Tá? É uma potência de 151 kW-pico, 276 módulos e 550, tá? E aí ele vai falar algumas coisas aí. O anexo tem as usinas fotovoltaicas e tal. Por que eu estou falando dessa história do Tribunal de Justiça? Porque quem acompanha as nossas aulas aqui sabe que a gente tem um problema no setor público muito grande, né? O pessoal do setor público não está investindo em energia solar ainda. Então o negócio está um pouco descasado. E é uma das expectativas que a gente tem com o governo novo aí, que tem uma visão mais meio ambiente, energia limpa. Então, quando a gente vê aí Tribunal de Justiça, alguns movimentos públicos se movimentando nessa frente, então a gente fica atento a isso. Eu dei uma dica para um aluno e eu estou trazendo para vocês aqui. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu tive uma reunião na semana passada com uma pessoa, um cara muito influente nesse mercado, mas eu já vou dar para vocês uma lição de casa, porque eu vou trazer ele para falar com a gente aqui,
mas eu já estou te dando um spoiler para você já ir se preparando e, quem sabe, ir cutucando na sua região. A gente tem gente do Brasil inteiro aqui, vocês sabem disso. Cidades inteligentes. Guarda essa expressão e a gente vai conversar muito sobre ela nos próximos tempos aí, tá bom? Cidades inteligentes. Cidades inteligentes é um movimento de algumas prefeituras do Brasil, principalmente prefeituras com bastante expoentes nessa parte de tecnologia, mas com uma gestão mais profissionalizada, estão instalando, por exemplo, aquelas praças com Wi-Fi, digitalização das escolas, e a questão da energia limpa também, usinas de energia para as áreas comuns, já estão licitando, parcerias públicos-privadas, que dá para fazer a instalação dentro da lei, hein? Sem muita burocracia de concorrência pública, porque você entra com a PPP, com cidades inteligentes. É muito legal esse projeto. Eu acho, se você conhece alguém que conhece alguém, começa a pesquisar, começa a falar sobre esse assunto, porque é um assunto bastante interessante e eu acho que a gente pode começar a ter uma atenção para isso, tá? Então, e se você tem algum contato que você já está falando, já ouviu falar dessa história de cidade inteligente, parcerias público-privado para a geração de energia, fale com a gente. Nós estamos com 2 projetos rodando aí e vai ter novidade para frente, tá bom? Independente de fazer ou não o projeto, eu vou trazer para vocês o que é, como funciona, como você faz para fazer isso na sua cidade ou nas cidades da sua região. Tem cidades muito inteligentes que a gente vê aí, cidades como Barueri, aqui em São Paulo, uma cidade bastante voltada para esse tipo de coisa, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, eu sei que faz muito isso, Sorocaba, Jundiaí, são cidades... Jundiaí e Sorocaba são cidades maiores, mas essas cidades menores você consegue ter o contato do vereador e fazer algumas coisas diferentes aí. E com energia solar tem alguns subsídios que você consegue fazer mais rápido. Então, eu estou dando só um spoiler, aproveitando essa notícia aí do Tribunal de Justiça de Rondônia, que está fazendo uma usina, tá? Ou seja, o setor público está olhando para o nosso negócio de um jeito diferente. Guarde isso e não perca oportunidades nesse setor. Ponto. Tudo bem? É isso que eu quero te falar. Então, guarda isso e a gente vai conversar bastante mesmo sobre esses assuntos. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo nossa vida aqui, estamos... Walter de Taboão, bem-vindo, Walter. Taboão da Serra é uma outra cidade legal também. Então, a gente está olhando aí diversas regiões e eu vou te dar eu vou trazer para vocês aqui esse pessoal que trabalha com cidades inteligentes e aí, quem sabe, nasce aí uma oportunidade que a gente não estava imaginando. Então, guarde isso e nós vamos falar bastante. Se você tiver alguma coisa e conhece alguém, fale com a gente, tá bom? Fale comigo nesse telefone aqui no WhatsApp, desculpa, nesse aqui, ó, 1468, e a gente vai entrar junto nesse negócio, tá? Depois eu vou trazer novidades, mas hoje eu estou te dando uma lição de casa para você estudar o que são cidades inteligentes, parcerias público-privada na área de energia solar. Fiquem atentos a isso e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos tempos, nos próximos dias. Combinado? Bora. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. Eita, mas que não acaba essa aula, Jesus. Hoje é o último dia que eu prometo que nós vamos falar de Fio B, tá bom? Acabou a série de Fio B, acaba hoje essa série. Tem gente que está apaixonado, tem gente que não está muito. Mas hoje eu fiz um resumão e vou trazer mais 3 coisas importantes que você precisa para encerrar esse assunto de Fio B. Combinado? Prometo que a gente não fala mais sobre isso. Mentira, nós vamos falar muito de Fio B. Esse é o assunto do ano, tá bom? E a gente vai precisar falar muito ainda sobre isso, mas eu prometo que como série, como essa coisa, eu precisava passar isso para vocês, né? Mas como uma série de aulas, a gente não vai falar mais, tá bom? Tudo que você precisa saber de FIB, olha o que eu vou dizer, vou repetir. Absolutamente tudo que você precisa saber de FIB, nós passamos aqui nessa nossa série com vocês. Foram 4 aulas onde eu fui contando a história dessa lei 14.300 para vocês, tá bom? Hoje eu vou direto ao ponto, porque eu quero falar 2 coisas com vocês, já ir direto, sem enrolação.
E aí, assim, eu vou repetir sempre esse nosso discurso, porque, somente nessa parte que a gente fez uma série, a gente contou uma história, né? São várias aulas, são 4 aulas, onde eu fui contando o que aconteceu com a Lei 14.300, que hoje, dia 13 de fevereiro, nós estamos impactados por ela. Então, todo o orçamento de fotovoltaico hoje está debaixo do guarda-chuva dessa nova lei do cálculo do FIOB. Tá bom? O nosso querido presidente e o Senado não aprovaram ainda a 2703, essa projeto de lei, né? A emenda aqui de 2703, que a gente ganhava mais 6 meses ou 1 ano, não está aprovado. Há uma remota possibilidade dele aprovar, mas eu não vou aumentar nesse detalhe aqui, tá bom? Então, hoje, todo projeto de energia solar fotovoltaica está tendo que seguir essa regrinha aqui da Lei 14.300, tá bom? O que eu vou falar hoje com vocês é trazer uma consideração final e um resumão do que aconteceu e o impacto final disso na conta e no projeto, em um projeto de energia solar, tá bom? Então, nós vamos fazer uma simulação usando a planilha da SolarTech de um projeto de energia solar com essa nova condição. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para quem está chegando agora, eu recomendo que você pegue nota, anote isso. Se você tem alguma dúvida, você volta lá para a plataforma, pega as últimas 3 aulas que você vai conseguir acompanhar com muita clareza. Eu entrei no detalhe de um monte de coisa. Hoje eu não vou fazer detalhe disso, tá bom? Toda semana, essas últimas semanas eu tenho falado isso, para o pessoal fica até um pouco cansativo, mas me desculpa quem já estava assistindo. Eu vou passar rápido, tá bom? Para nesses assuntos aí que eu vou falar de uma série de simultaneidade, FIOB, TUSD, vou falar uma série de coisas. Eu vou passar muito rápido, porque hoje eu quero fechar o raciocínio com vocês. Então, Rick, eu não entendi o que é TUSD. Vai lá, volta na aula, você vai aprender. Pô, como que eu calculo? Onde eu acho a TUSD? Eu já ensinei como faz, eu não vou entrar no detalhe. Combinado? Hoje nós vamos dar uma acelerada, porque eu quero concluir essa série, esse tema com vocês, com chave de ouro. Combinado? Então vamos lá. Já falamos aqui que a Lei 14.300 é o novo marco novo marco legal da geração distribuída. Guarde esse nome técnico, tá bom? Principalmente a gente no nosso mercado de energia solar. MGD, microgeração distribuída. Tudo bem? MGD, esse é o nome técnico de uma usina fotovoltaica on-grid, tá bom? Então você vai olhar, toda vez que você ouvir lá on-grid e MGD é a mesma coisa, microgeração distribuída, tá bom? Depois tem a mini geração distribuída, as usinas, nós vamos falar sobre isso, tá bom? E aí a gente faz aqui. Professor, eu tenho uns lotes em Itaquaquecetuba, eu consigo investidor para montar usina? Como funciona isso? Guaraci, consegue, tá bom? Inclusive falamos agora sobre isso, você viu aí? Tem uma reportagem aí que fala do Fundo Pátria, que está juntando 120 milhões para montar, tá bom? É muito importante que você absorva o que é exatamente as usinas e se você tem o terreno, tem o lote, consegue fazer, aí vale a pena, tá bom? Vamos conversar se eles são seus, quanto custa. Basicamente, na questão da usina, você vai precisar aí de uns 5 milhões, tá bom? O que eu costumo dizer, só respondendo o Guaraci, que é uma boa pergunta, quando a gente fala de usina solar. Você tem 2 caminhos para trabalhar com usina solar. Primeiro caminho tradicional, mercado livre. Você vai montar a sua energia com parceiros, a sua usina, perdão, você vai vender a sua energia no mercado livre. É isso que você vai fazer, você vai achar alguns bolsões, alguns parceiros, podemos falar sobre isso aqui. Se vocês tiverem interesse, eu trago algumas ideias de usinas, tá bom? Tem um especialista, o Igor, por exemplo, que esteve aqui com a gente, é especialista em usina, né? Podemos falar sobre isso. Mas então você vai vender no mercado livre de energia. Ou você desenvolver a questão de uma contrapartida, que a gente chama. Então você pega, por exemplo, o Grupo Carrefour, lá do Atacadão, do Carrefour. Ou seja, você faz uma parceria com ele, faz com o grupo Supermercados da Avó, supermercados, sei lá, fala uma rede de supermercado aí, Sonda. Você faz uma parceria com eles e ele compra direto a energia da sua usina. Isso é muito interessante,
Entendeu? Ou seja, você já tem a perna, você garante para esse player 15%, 20% abaixo do que ele paga de conta de luz, você ganhou aí um projeto. Ou seja, está subsidiado, tem muita gente fazendo isso. Tá bom? Então, esses são os dois caminhos. Ou você faz via Mercado Livre, ou você já faz o casadinho, que a gente chama, que você vai direto nesses players e ele vai comprar. Óbvio que você vai ter que passar pelo Mercado Livre, mas você já vai com a sua compra carimbada. Tá bom? Então, pode ser uma ideia aqui, trabalhando com isso. Se você tiver alguma coisa nesses projetos, fale conosco. Eu tenho interesse, sim. A gente pode trazer aí, manda para nós o que você tem, qual é a ideia. Precisa ter algum recurso para poder trabalhar e a gente pode pensar junto, tá bom? Principalmente se você tiver essas contrapartidas aí. Então fala com a gente aí nesse número do WhatsApp. Ok, Guaraci? Tá aqui, ó. Reginaldo, isso aí, microgeração distribuída, muito bom. Professor, desculpe, soy venezolano, qualquer dúvida, le puedo escribir a su WhatsApp. Por supuesto, amigo, por favor, tome nota de mi WhatsApp e, por favor, escreva-me. Tá bom? Esse é o nosso contato aqui. Fale conosco. Essa é a ideia, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Muito bom, muito bom, no bom. Ó, aqui, ó, Reginaldo. Também tem interesse em usina, tanto para o Mercado Livre como para parcerias. Reginaldo, bem-vindo. É isso aí. Vamos falar de usina depois, vamos trocar umas ideias. Tá certo? Vamos lá. Estamos falando de fio B. Eu trouxe algumas coisas aqui, mudei um pouco a apresentação para ficar mais inteligente. Vou trazer algumas coisas aqui, ó. Lei 14.300 não surgiu para acabar com a energia solar. Esquece esse papo. Tem um pessoal esquisito aí falando isso. Eu vi até na sala de aula esse final de semana uma turma, um rapaz falando: não, mas isso é ruim, essa lei não é boa, esquece isso, não tem nada a ver. Ela trouxe uma regra para o nosso mercado, foi bom, tá bom? Anote aí alguns pontos importantes sobre a Lei 14.300. A taxa não é sobre toda a energia gerada, lembra disso? É sobre a energia injetada na rede elétrica. Pô, Henrique, sou de Diadema, tô perdido, não tô entendendo nada. Anota e volta lá, porque você, como eu disse para vocês, nós já estamos na quarta aula de fio B. Então você volta lá, você não vai ter problema nenhum. Não sei o que é injetado, não entendi direito, anota, você vai voltar nas próximas aulas, você vai ver que vai ficar muito claro esse conceito para você. Mas guarde isso, né? Daqui a pouco eu falo um pouco de simultaneidade, mas cuidado com isso, tá bom? Então, não é sobre toda a energia gerada, quanto mais você usar simultaneamente, menos você injeta energia e aí você paga menos o fio B, né? A taxa será calculada sempre sobre a tarifa do fio B. Pô, Henrique, o que é fio B? À noite, dentro da microgeração distribuída no on-grid, você usa a energia da concessionária. Então, nada mais justo você pagar a tarifa de distribuição, a iluminação pública. É isso que essa lei trouxe, tá bom? Algumas considerações. Lembra da escadinha que eu mando para vocês lá na primeira aula? Eu expliquei o conceito da escadinha. Então, esse ano você vai pagar 15% do fio B, depois 30, 45, 60, 90. Esse 100 não tem não, mas aqui é 90 em 2028. Lembra disso? E a gente acha que 100% nós vamos pagar aqui depois. Mas a ANEEL precisa regular isso aqui. Já falamos também, mas já estou fazendo um resumão aqui. Pô, Henrique, está muito rápido. Não tem problema, volta lá depois e assiste as outras aulas, porque eu já quero caminhar onde eu quero chegar. Guarde esse slide. Eu gostei muito desse slide. Guarde ele, porque no final da aula eu preciso que você entenda isso. Ó, lembra que eu expliquei para vocês que esse ano a gente vai pagar, por exemplo, vamos pegar uma média aí, R$ 15, né? Guarda uma coisa importante. Eu mostrei para vocês que nós tínhamos a tarifa mínima antes da lei. Lembra? Antes de 6 de janeiro, nós tínhamos lá que era a tarifa mínima que a gente pagava quando você instalava energia solar. Cada categoria lá, A, B, 2, B1, B2, residencial, comercial, industrial, a gente pagava a tarifa mínima. A partir da lei 14.300, não tem mais tarifa mínima. Você vai pagar o percentual do fio B. O que nós aprendemos nas 2 últimas semanas? Que nos próximos 4 anos, a tarifa do fio B é menor do que era a tarifa mínima do ano passado. Tudo bem? Vocês lembram disso? Calma. Se você não lembra, no final eu vou fazer um gráfico disso aqui para elucidar o que eu estou falando, tá bom?
Então, mas guarda isso assim, ó, os 4 primeiros anos do Fio B, a tarifa do Fio B que a gente está pagando é menor do que a tarifa mínima que a gente pagava em 2022. Então, por exemplo, um cliente que tinha direito adquirido e colocou energia solar em 2022, vamos pegar um cara residencial ou um cara comercial, ele vai pagar 60 kW de tarifa mínima, R$ 60. No Fio B, em 2023, vamos pegar alguém que está instalando energia solar em 2023 pela regra nova, vai pagar R$ 15. Ou seja, quem instalar energia solar esse ano com o Fio B paga menos do que a tarifa mínima de quem instalou o ano passado. Ou seja, porque o percentual do Fio B que a gente paga é irrisório comparado com o tarifa mínima que era fixa. Tudo bem? Monofase, bifase, trifásica. A gente tinha consumidores lá fazendo 100 kWh mínimo, 30 kWh mínimo no residencial. Tudo bem? O que aconteceu em 2026 é que acontece aquele ponto de break-even, aonde, aí começa a ficar mais caro o Fio B. Lembra? Aqui é que ele começa com 60%, aí é que ele começa a incomodar um pouco mais. E aí daqui para frente ele fica fixo. Então, os 4 primeiros anos de energia solar, com a Lei 14.300, é uma festa. Lembra disso. Então, é super vantajoso para o cliente. Guarde isso, porque se isso não ficou claro na sua cabeça nas aulas passadas, agora eu estou reforçando para você, porque eu provei para vocês lá que lá em 2026 é que nós temos o ponto de equilíbrio, e aí sim, por causa do degrauzinho, aí ele descola a partir de 2026. E eu vou mostrar isso no gráfico para vocês. Tudo bem? Até aqui tranquilo, fiz uma revisão, né? Falamos do sistema da TUSD, né? Lembra da TUSD? Tarifa de uso do sistema de distribuição. Calculamos o Fio B. Estou te dando ideia para você voltar lá. Então, de tudo que está dentro da TUSD, a única coisa que nós pagamos é o Fio B. É esse cara que vai calcular, sobre ele que a gente calcula esse percentual desse degrauzinho aqui. É nesse Fio B. Todo o restante permanece a mesma coisa. Expliquei para vocês que tarifa de energia é composta dessas 3 frentes e é só aqui na TUSD, e na verdade nesse pedacinho do Fio B é que representa o impacto do Fio B da Lei 14.300. Todo o restante, a TE não muda, os impostos não muda nada. Tudo bem? Então, a gente continua. Trouxe um exemplo. Pô, Henrique, você está muito rápido. Estou mais rápido, porque nas outras aulas eu já falei isso paulatinamente, mais devagar, tá bom? Lembra-se, quem já assistiu isso, lembra que a sabedoria e a aprendizagem está na repetição. Estou reforçando, porque essa é a última aula e eu estou compactando tudo que eu trouxe de ideia para vocês. Então, vai anotando e tirando dúvidas se você tiver, tá? Ó, o Fábio falando. Mas mesmo passando da antiga taxa mínima, ainda vale muito a pena. Espero que você tenha entendido, Fabião, o que eu acabei de falar aqui, tá bom? Vale muito a pena. Se a gente considerar os primeiros 4 anos, então, é muito mais barato do que pagar a tarifa mínima, tá bom? Principalmente para quem pagava muita conta de energia elétrica. Falei um pouco daquele caso de até fugir da Enel, falei da CEMIG. Então, está aqui aquela conta, o consumo e a geração, os 500 kWh, com a tarifa de 65, o cara pagava 325, ele credita 325. Iluminação pública, tarifa mínima. Lembra da tarifa mínima? Esse cara aqui pagava 65 de tarifa mínima. Então, no final, ele vai pagar R$ 81 instalando a energia solar. Tudo bem? Isso é com direito adquirido. Ensinei vocês aonde pega o Fio B. Pô, Henrique, aonde faz isso? Dei a dica, tá aqui gravadinho. Depois você vê como faz, tá? Aqui tá a mesma coisa que eu expliquei, que é aquela nossa escadinha de 2028, 90%, fixa em 90%, e aí a partir de 2029, nova regra.
tudo bem? Que a ANEEL ainda não publicou. Quando ela publicar, eu trago para vocês. Galera que me perguntou de usina, cuidado. Usina foi a grande, entre aspas, prejudicada pela 14.300. Consumo acima de 500 quilowatts, tá bom? Vai pagar 100% do fio B já em 2023, mais 40% do fio A, mais TFSE e PID. Então, vai ter uma continha aqui das usinas que a gente vai ter que fazer, tá bom? Então, não é o assunto da nossa aula, nem do nosso curso, não é microgeração distribuída. Estou dando um spoiler aqui, nós estamos criando, muitos alunos estão pedindo que a gente faça um segundo nível de curso, um pouco mais aprofundado, tanto na parte de inversores, microinversores. Se prepare, que daqui a pouco você vai ter novidades, tá? Inclusive com os professores, prático também, presencial, e eu vou falar de usina também, tá? Então nós vamos falar de cálculo de usina, mas vai ser uma outra coisa diferente. Se eu entrar aqui, eu vou acabar com a cabeça de vocês. Mas já estou dando os spoilers que a usina vai ter alguns impactos aqui, principalmente aqui, ó, 100% do fio B, 40% do fio A, mais TFSE e PID, pesquisa e desenvolvimento, tá bom? Então, guarde isso e a gente vai falar. Fizemos os exercícios práticos, né, ó. A conta de luz de R$ 391,00, 65 centavos de custo. Descobrimos que ele tinha 80% de isenção. Antes do dia 6 de janeiro, ele creditava 100% aqui, né? A tarifa dele era a mesma do consumo na geração, mas nesse caso aqui, nessa categoria, ele paga uma tarifa mínima de 100 kWh, o grupo B trifásico, ele paga R$ 65,00. No final, ele pagou 81. Tudo bem? Zero de problemas. Pela nova regra, opa, lembra que eu falei? Ele vai pagar 15% do fio B, aqui ele vai pagar R$ 31,00. Ou seja, a tarifa dele não é mais 65 centavos, é 65 menos os 3 centavos do fio B, no caso da CEMIG. Ensinei vocês a calcular isso aí. Depois, se você tiver dúvida, você volta lá. Só que não paga mais tarifa mínima. Lembra? Um cliente que instalou energia solar na velha regra, já vai pagar R$ 81,00. Com a regra nova, ele paga R$ 31,00 esse ano. Tá bom? O ano que vem, 2024, ele vai pagar 58 centavos da tarifa, porque ele vai descontar 7 centavos do fio B aqui, né? Então ele vai ter um novo custo da tarifa, então ele vai acreditar menos, não paga a tarifa mínima, R$ 51,00, tá bom? Então, continua mais interessante, ó, de 81, o ano que vem é 31, esse ano 51, todo mês. Tá vendo? O acúmulo que esse cara tá fazendo. Mesma coisa aqui em 2025, ó. Continua R$ 66,00, ele continua mesmo pagando 55 centavos, né? Ou seja, ele paga 65 em consumo, mas ele só consegue gerar 55, 10 centavos a menos na tarifa, R$ 275,00 é o que ele abate daquilo que ele gerou, tudo bem? Então, opa, 2026, lembra do ponto de equilíbrio? Tá aqui. É aqui que ele começa a ficar um pouco mais caro a conta dele, comparado com aquele pessoal que fez a instalação da energia solar no direito adquirido antes de 6 de janeiro de 2023. Esse cara aqui é flat, paga para sempre, não muda nada, 23 anos de isenção. Por isso a importância do projeto de lei lá de ganhar mais 12 meses, mais 6 meses. O cara que faz vai ficar 23 anos com a continha simples, sem precisar fazer mais conta. Essa é a conta dele. O nosso caso da lei 14.300 tem continha para fazer, tem escadinha para subir. E aí aqui em 2026 começa a ficar um pouco mais chata a brincadeira para ele, porque ele já começa agora 14 centavos, ele vai abater do custo da tarifa para acreditar. Henrique, está muito rápido, tem problema. Volta lá e depois você olha nas primeiras aulas que eu entro no detalhe do detalhe disso aqui. E quem está nas aulas sabe o que eu estou falando. Aí, 2027 vai para R$ 101,00, 17 centavos ele paga de tarifa, né? Vai descontar, então, ou seja, ele não acredita mais 65, ó, ele vai acreditar 48, R$ 240,00, continua acreditando, não tem problema.
E 2028, 90%, fixa aqui em 69%, 70%. Fica aqui, pela lei, fica fixado aqui em 70%, tá bom? E aí a gente vai esperar a ANEEL saber, pode ser que vá para 100%, nós vamos acompanhar a evolução aqui, mas zero de problemas. Falei semana passada também que tem essa questão de como vai estar a energia solar em 2028, 29. Nós vamos estar participando com 50%? Lembra que hoje essa semana nós batemos o recorde de energia solar. Ou seja, continuamos crescendo na mesma velocidade. É recorde sobre recorde. Como vai estar o ano que vem? Como vai estar daqui 6, 7 anos? A gente não sabe. Por isso que tem essas incertezas de ficar prevendo o futuro. Tudo bem? Então, zeramos o problema, tá bom? Ó, Hermindo falando aqui. Pensei que íamos aprender a instalar as placas. Hermindo, essa lei mudou a nossa vida em energia solar. Se você ainda não entendeu a gravidade disso, não sei qual foi a brincadeira, é muito legal ficar ligado, velho, porque isso impactou. E quem não sabe calcular isso aqui e gagueja na frente do cliente, tá perdendo o negócio. Eu conheço pelo menos uns 10 amigos que estão parados de energia solar, muito aluno, porque ele não sabe fazer a conta, ele não sabe conversar com o cliente, não sabe. O cliente falou, mas está mudando, porque passa na televisão, e ele não sabe explicar. E aí, quando você não sabe explicar, você passa vergonha com o cliente. Então, a minha obrigação aqui é trazer a realidade para vocês, tá bom? Se você quer aprender a instalar a placa, você tem as aulas práticas, você pode fazer quantas você quiser. E se quiser também, querido, volta lá na plataforma, tem uma série de aulas sobre isso que a gente está falando. Essa é uma aula ao vivo que nós estamos numa série ensinando os impactos dessa nova lei que mudou tudo da forma que a gente calcula a energia solar. Esse é o único curso no Brasil hoje atualizado com 100% da virada da energia solar em tempo real, porque hoje, 13 de fevereiro, estamos falando aqui em tempo real, tá bom? Vamos para cima, Elias, que bom, bem-vindo. Após isso, também vale a pena, claro, oscilam nos estados, vou explicar um pouquinho. Custo-benefício vale a pena, Elias, zero de problema, tá bom? Ok, estou perdido. Hermindo, natural estar perdido, tá bom? Acompanhe o que eu estou fazendo agora nos próximos slides, isso vai clarear a sua cabeça e depois você entra voltando nas aulas, anotando e depois você vai ficar 100% esclarecido. Porque aí você vai voltar nas aulas e vai entender 100% do que eu estou falando, tá bom? Lembra que nós estamos contando uma história aqui. Quem está perdido, não tem problema, fui um pouco mais rápido, só para chegar até aqui. Porque quem já estava nas aulas também pode ser que se perca, né? Fica muito chato também ficar repetindo a mesma coisa, tá bom? Mas guarda aqui, ó. Guarda essas 4 pontas que eu estou trazendo aqui, tá bom? Existem 4 coisas que você precisa guardar na questão do fio B da Lei 14.300, tá? Vai mudar um pouco de concessionária para concessionária, por uma questão de custo, de taxa, tá bom? Principalmente por causa da participação do fio B. O fator de simultaneidade, que eu expliquei semana passada. Se você não souber, você vai falar semana que vem. Você vai olhar na aula da semana passada. E o valor do fio B. Guarda isso aqui, ó. Simultaneidade. Lembra? Os geradores fotovoltaicos, desculpa, os módulos fotovoltaicos geram a energia. Essa energia passa por um inversor. E eu estou usando essa energia aqui, ó, antes de enviar ela para a concessionária. A gente chama isso de simultaneidade. Ou seja, quanto mais eu uso a energia dentro do período que eu estou gerando, menos eu estou mandando para a concessionária. Ou seja, lembra que o fio B você só paga daquilo que você devolve para a concessionária? Por isso que a simultaneidade é tão importante nessa questão. Falamos também, isso aqui eu falei semana passada, dei uma aula de simultaneidade, pegamos o gráfico, expliquei como faz. Se você ficar com dúvida, você vai voltar. Estou te encorajando a voltar nas últimas aulas e acompanhar, tudo bem? Falei também do peso da tarifa do fio B nas companhias, né? Falamos que quanto maior o tamanho do estado e a menor densidade populacional, ou seja, muitos quilômetros de fio,
esses estados vão pagar mais, tem um peso da TUSD do que, por exemplo, na Celesc, que tem um estado menor, tem menos, né, cargas de fio, ele vai ter um peso menor, né? Menos, tem mais gente para distribuir esse rateio, tá bom? No Pará, por exemplo, tem menos gente para distribuir, então ele acaba tendo um peso maior no fio B de cada concessionária. Também expliquei isso aqui. Tudo isso eu falei para chegar nesse gráfico que eu queria mostrar para vocês. Tudo que eu falei hoje é para falar disso aqui, que é muito legal, e aí eu vou abrir a planilha para mostrar para vocês. Ó, eu trouxe aqui o passo a passo para a gente dimensionar um sistema fotovoltaico. Então, esse aqui é um passo a passo do orçamento. Todos esses passos nós temos na plataforma, se você quiser acompanhar, tá? Tem lá detalhamento de cada um desses passos aqui. Aqui eu trouxe um resumo, tá bom? Se você quiser, você coloca lá histórico de consumo, dimensionamento, radiação, potência. Coloca lá que você vai conseguir, só na pesquisa, entender o que é. Por onde a gente começa a calcular um sistema fotovoltaico? A gente começa a partir da conta de luz. Eu vou lá na conta de luz e pego o histórico do consumo, né? Eu vou entender no verão, no inverno, se tem uma diferença, se ele tem sazonalidade. Eu vou descobrir o histórico desse consumo para eu poder entender quanto eu preciso gerar de energia para suprir a demanda dessa residência ou desse imóvel, tá bom? Dessa instalação. Aí eu vou para o CEP. Eu preciso saber a localização desse lugar. Essa localização, hoje, ela vai me dar dois grandes objetivos. O primeiro objetivo, eu vou calcular as horas de sol pleno. O que é isso, Henrique? Eu tenho isso na plataforma para você. A imagem está desfocada. Alguém consegue confirmar para mim se não está enxergando? Por favor. Então, o CEP vai me dar duas informações importantes a partir de agora. Horas de sol pleno, ou seja, a quantidade de horas de sol que eu tenho disponível, tá bom? E a questão da concessionária. Qual é a concessionária que eu vou trabalhar? Porque a gente já descobriu que, por exemplo, o fio B tem um peso em Santa Catarina e um peso vezes 3 lá no Pará. Então a gente vai ter que, o CEP vai determinar essa localização. Ele vai dar para mim a radiação, a horas de sol pleno e a concessionária. Para que eu possa entender a radiação, as perdas, a potência dos módulos, o que eu vou calcular para eu definir a potência do sistema. Eu preciso partir do quilowatt pico, né? É a partir do quilowatt pico. Qual é o momento de pico daquela potência do meu sistema para eu calcular o meu sistema a partir dela, tá bom? Para isso eu preciso do histórico do consumo, a localização, a perda, né, do sistema, o que vai acontecer, se tem sombreamento, se não tem, uma série de coisas que a gente explica aqui no nosso curso. E aí eu parto do quilowatt pico. Com o quilowatt pico eu posso orçar. Eu começo a imagem desfocada de qual deixa eu parar e colocar de novo. Aí, tem um pessoal dizendo que a imagem está desfocada. Por favor, alguém fale para mim aí se voltou e se tá bom. Coloquei novamente, tá? Bom, a partir da potência do sistema, eu posso calcular, agora eu vou começar a minha parte orçamentária do material, né? Quais são as estruturas, o tipo de telha que eu vou usar, quais são os módulos, qual é a potência do módulo, a potência do inversor. Eu vou trabalhar com inversor string, eu vou trabalhar com inversor, com microinversor. Qual é o tipo de equipamento que eu vou usar, tá bom? Então, é o quilowatt pico, é a potência do sistema que você vai definir qual é os materiais que você vai usar, tá bom? Então, por exemplo, toda vez que você for fazer um orçamento de energia solar, por exemplo, você precisa saber qual é a potência do sistema. E a potência do sistema é medida em quilowatts pico.
Então, você vai chegar lá, 10 kW pico, 5 kW pico, 50 kW pico. É a partir dessa potência que você calcula o sistema. Como calculo, Henrique? Eu tenho lá a planilha da SolarTech, dimensionamento. Volta lá na plataforma, você vai ver que eu te ensino a calcular isso, tá bom? Volta lá na plataforma, você vai ver que tá divididinho lá. Como vender, como dimensionar, como instalar, tá bonitinho, passo a passo, tá bom? Então, definir os módulos dos inversores, a mão de obra e a margem, quanto eu vou ganhar, quanto que eu vou pagar de comissão, quanto que eu vou pagar para os instaladores, está aqui. Eu estou dimensionando, estou orçando um sistema fotovoltaico. No final, eu tenho um valor de orçamento final com base na minha mão de obra e nos meus materiais e na minha estrutura, se tem adequação, se não tem adequação, tudo isso eu vou definir aqui no meu orçamento final. Esse orçamento final vai explodir projeções financeiras. Para a gente falar, ou para a gente trabalhar o financiamento desse projeto e principalmente as taxas de retorno. Em quanto tempo esse dinheiro volta? Lembra que a gente falou que energia solar é um investimento? Eu expliquei isso para vocês. Energia solar é um investimento. Então, ele tem que ter taxa de retorno também. Quanto tempo demora, né, para eu poder ter o dinheiro de volta? Vale a pena eu deixar meu dinheiro no banco ou colocar energia solar e ficar pagando conta de luz? Ah, mas é muito caro. Depende do sistema. Então, vale a pena? Em quanto tempo? São as projeções financeiras que determinam a vantagem ou desvantagem do sistema fotovoltaico. Por que eu te falei tudo isso? Para te dizer que nada mudou com a 14.300. Nenhum desses 1, 2, 3, 4, 5, 10 passos mudou com a energia solar da Lei 14.300. A única coisa que mudou foi aqui. É nesse item que muda a projeção financeira. Tudo bem? Guarde isso. É só nesse pedacinho de projeção que muda com a Lei 14.300. É nessa projeção, no payback, no retorno, no valor presente, na taxa interna de retorno. É isso que muda. E eu vou explicar para vocês isso agora. Tá? Eu montei um gráfico e eu vou mostrar na planilha daqui a pouco para você entender o que aconteceu. Esse é o impacto do fio B antes e depois da lei com um cliente de 10 kW pico que nós usamos inclusive num exemplo aqui da nossa aula há um tempo atrás, tá bom? Então, peguei um cliente, 10 kW pico, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer e aí eu mostro para vocês. Pensa comigo. Nem o valor do projeto não muda. Guarda isso que é importante. O valor do projeto não vai mudar com a Lei 14.300. É isso mesmo. O valor dos módulos não muda nada, mão de obra não muda nada, estrutura e materiais não muda nada com a Lei 14.300. O valor final do projeto também não muda, tá bom? Não ficou mais caro o módulo solar por causa da Lei 14.300, tá bom? Por causa do fio B. Não ficou mais caro. A única coisa que mudou na energia solar fotovoltaica com a Lei 14.300 é esse pedacinho aqui. Esse é o único gráfico lá do nosso orçamento da SolarTech, por exemplo, ou de qualquer orçamento que você vai fazer, que muda com a Lei 14.300. Tudo bem? É só esse gráfico que muda e tem um impacto, principalmente para a empresa, a pessoa que vai fazer cálculo, etc. E eu vou abrir a sua planilha aqui, mas eu queria mostrar e ver se você consegue entender o que eu vou mostrar aqui. Em azul é antes da lei, tá bom? Antes da lei, como era o retorno acumulado. E em verde já é depois da lei, com o fio B, tá bom? O que acontece com o retorno da energia solar com o fio B, tá bom? Se você reparar, você vai perceber que aqui nos 4 primeiros anos, a lei, depois da lei, o fio B, que eu já provei para vocês, é mais vantajoso por causa da comparação com a tarifa mínima. Ou seja, o fio B, o percentualzinho que a gente paga conforme a lei é menor, é mais barato do que pagar a tarifa mínima.
nos 4 primeiros anos. Ou seja, a gente tem até um retorno mais rápido. Por quê? Porque ele é mais vantajoso. O que acontece a partir do 5º ano? Ixi, ele iguala, fica a mesma coisa. E aí a gente começa a pagar, a partir do 6º ano, 90%. E aí começa a descolar um pouquinho e ele fica um pouco menor, se você olhar, a partir do 6º ano, eu tenho um retorno um pouco menor. Ou seja, eu tinha lá R$ 1.885 de retorno acumulado, foi para R$ 1.700. Tá bom? Nós tivemos, se a gente considerar aqui 1.705 dividido por 1.885, uma perda de 10% aproximadamente. Foi isso que aconteceu com a questão do FIUB. Só isso mudou, tá bom? Todo o restante continua do mesmo jeito, tá bom? Não muda nada. Vamos abrir a planilha e vamos fazer isso junto? Você conseguiu verificar no gráfico que nos 4 primeiros anos é melhor, depois da lei, com o FIUB, comparado com a tarifa mínima? Se você conseguiu, eu fiquei feliz. Você percebeu que a partir do 5º ano começa a descolar, o verdinho fica menor? E ó, é exatamente isso que acontece. Esse é pagando o FIUB. Então, você vai ter um retorno um pouco menor. Mas olha isso aqui, a grandeza é 1.800.000 para 1.700.000. Não é nada absurdo. É só isso. Nem o valor do orçamento mudou. Tudo bem? Então, nós vamos agora lá para a planilha da SolarTech e vamos ver o que acontece. Tá? Se você já conhece a planilha da SolarTech, eu descobri aqui, ó, quem está, Biratã, com celular, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade para ver. Depois, se você puder ver no computador, seria melhor, tá? Principalmente que os números são um pouquinho maiores. Você consegue dar um zoom e ficar vendo, tá bom? Se você está no celular, dá um zoom e você consegue ver melhor, tá certo? Quem está no computador ou no celular um pouco maior consegue ver bem. Já descobri isso aqui, tá bom? Obrigado pela atenção do professor Aldan e equipe. Ô, Elias, que bom. Fico feliz que você está feliz, tá bom? Essa é para isso que a gente está aqui. Já quero vender energia solar esse ano. Quanto devo ter em mãos para começar? Luiz, se você quiser ser um vendedor, você não precisa ter nada. Você só precisa ter um parceiro para representar e vender, tá bom? Não precisa de dinheiro para vender energia solar, não. Agora, você quer montar uma... Você quer ser um integrador e montar uma franquia, aí tem outras opções. Coloca lá na plataforma franquia e eu tenho uma aula que eu te ensino a falar de franquia, tá bom? E aí a gente vai falando isso aqui, ó. Ó, o Dário, acabei de instalar 74 placas. Ah, man. Parabéns, parabéns. Eu quero que você me mande essas fotos aí. Quero ver essas fotos, Dário. Manda foto, vídeo, com você aparecendo, né? Você viu que o Francisco colocou também, não colocou ele aparecendo nas fotos. Faz o marketing, velho. Faz uma propaganda aí. Toda vez que vocês me mandarem, me mande as fotos, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar a planilhinha da SolarTech aqui. E aí a gente vai olhar junto isso aqui. Vou compartilhar com você. Eu vou mostrar para vocês, na prática, o que aconteceu. Planilha da SolarTech. Ó. Por onde eu mando? Manda aqui, ó. Nesse número. 93901-1468. É o WhatsApp nosso de projetos, tá bom? Dario, manda para nós. 93901-1468. Vocês estão vendo a minha planilha aqui. Eu vou tentar aumentar um pouco o tamanho dela para ficar fácil. De novo, hein? Eu não estou dando aula de planilha SolarTech. Você quer entender como funciona a planilha da SolarTech? Eu tenho umas 5 aulas que eu ensino a fazer isso. Se eu falar muito rápido aqui, não fique bravo. Você volta lá e olha lá, tudo bem? Então, não precisa ficar bravo. Volta e assiste a aula de planilha da SolarTech. Hoje eu estou mostrando, o que eu quero mostrar com essa planilha é a diferença do que aconteceu com o FIUB a partir da Lei 14.300 na prática. Só isso. Você quer aprender a fazer, o dimensionamento, você coloca lá na plataforma para você aprender a fazer a planilha, tá bom? E aí preencher. Só preencher que ela é muito simples. Inclusive tem um modelo dela na plataforma, tá bom? Eu tenho ela lá salva, download em diversos lugares, materiais extras, para você poder fazer. Nós estamos atualizando essa planilha com as mudanças do FIUB. Vocês viram que tem uma mudança por concessionária,
Quando ela tiver 100%, eu mando para vocês, tá bom? Ela ainda não está 100%, nossa equipe está trabalhando nela, porque tem muito... Você viu que muda de concessionária para concessionária, etc. Então, a gente vai trabalhando nisso, tá bom? Vamos caminhar isso aqui. Obrigado, professor. Vou empreender na região da Bahia, Feira de Santana. Temos uma turma lá, Luiz. Vamos falar com o pessoal de lá, tá bom? O Zap não está funcionando. Estou mandando mensagem por lá e ninguém responde. Monique? Não é possível, Monique. Eu estou do lado da galera aqui agora. Manda uma mensagem. Eu vou pedir para eles te responderem agora. Vamos ver se tá. Não tem, eu estou pedindo para eles aqui. Eles estão me dizendo que não tem nenhuma mensagem sua aqui, Monique. Só não está com esse nome. Desculpa, deve ter alguma coisa mal entendido aí, tá bom? Grita, fale com o pessoal aqui. E se você mandar agora, eu peço para eles lerem agora, tá bom? O pessoal está online aqui. 24 horas para eles te responderem se eles estiverem dormindo, 12 horas, vai? O pessoal dormir. Planilha da SolarTech. Ó, lembra que eu expliquei aquele passo a passo de como faz? Mesma coisa, ó. Consumo mensal, nós partimos de uma conta de luz, tudo bem? Essa conta de luz trouxe um valor aqui ó, de R$ 1.753, é da Enel. Lembra que eu falei aqui? Eu trouxe um histórico dos últimos 12 meses, não foi? Vocês estão vendo aqui? Me trouxe uma média de 1.400 kWh, tá bom? Então eu vou produzir aqui 1.437 kWh, tá bom? Mês, para eu poder dimensionar o meu sistema, tá? A planilha já calculou, por causa da radiação, lembra das horas de sol pleno? Já calculou aqui os 4,6 aqui de horas de sol pleno. Henrique, o que é isso? Volta lá na plataforma Planilha SolarTech, você vai aprender. A gente dimensionou usando o módulo de 460, consideramos uma perda de 24%. Henrique, por que você está usando essa perda de 24%? Tá bom? Porque você vai aprender lá na planilha, tá bom? Não vou entrar nesse detalhe aqui não, senão a gente não vai acabar nunca a aula. Então, só estou usando essa planilha para fazer o comparativo para vocês. Então, o sistema considerou 30 módulos, uma área de 60 metros, 10,5 quilowatts pico de potência. Tudo bem? Foi aqui que a gente, a partir daqui, é que nós vamos fazer agora o orçamento. Lembra? Então agora eu vou orçar. Nós orçamos, eu vou calcular um sistema de 10,5, 10 quilowatts pico e meio, tá? Pronto, 10,5 quilowatt pico. Nós já fizemos esse orçamento. Na planilha SolarTech a gente faz isso passo a passo, a gente entra dentro dos fornecedores, isso tem nas aulas, passo a passo, como faz o orçamento, entra dentro do fornecedor, como que funciona, como que cadastra no fornecedor, eu ensino a fazer tudo isso, hein? Tá bom? A aula de hoje não é de planilha SolarTech, eu só estou mostrando para vocês como a gente dimensionou, tá? Então nós descobrimos aqui que nós vamos trabalhar com um inversor, string, Grovat, 18 painéis de 460 watts da Jinko. Aqui ele trouxe alguns cabos, estrutura solar, né? A gente descobriu aqui, ó, custava 23.929 na Aldo. Nós somos lá na Aldo e descobrimos isso, ensinei vocês. Descobrimos, ó, R$100 por placa, R$1.800 nós vamos pagar de instalação. Descobrimos aqui que nesse projeto o eletrotécnico cuidou R$800, um eletrotécnico que é 10 kW pico, até 75 kW pico pode ser um eletrotécnico. Essa planilha eu tenho calculada dentro da nossa plataforma, tá bom? Tá lá, planilha SolarTech, você vai achar essa planilha lá. Nós descobrimos o custo, a margem de lucro, o total do orçamento, a comissão do representante em 10%, chegamos em 40.854. Esse foi o valor que nós chegamos nesse projeto. Tudo bem? E aí, aumenta a tela. Ó, aumentei a tela aqui. Foi isso que nós chegamos, tá bom? Então, é essa conta que a gente fez aqui. A partir daqui, tá bom? Nós não tem adequação nesse projeto. A própria planilha aqui, ela faz
o orçamento para você, ó, bonitinho, tá? Se você quiser usar o da SolarTech, senão você pode usar o seu. E nós trazemos aqui as projeções financeiras. Você não precisa entender de projeção financeira. A nossa aula não é disso. O que eu trouxe para vocês é que nós chegamos num orçamento de 40.854. O que eu quero ponderar para você aqui é o seguinte, ó. O custo desse projeto, tá? O preço, o valor desse orçamento, 40.854, uma instalação de 10 kW-pico. Tudo bem? 40 mil. É isso que nós fizemos nessa conta aqui. 40 mil reais não muda esse valor nem na lei velha, no ano passado, nem na lei nova. Não mudou nada. Continua 40 mil. Tudo bem? Essa é a primeira premissa. Guarda isso. Tudo isso que eu fiz foi para mostrar para você que não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Tá bom? Ponto. O que mudou então, Henrique? Aqui que mudou. Nesses gráficos aqui, ó, de projeções financeiras. É aqui que muda. Eu até pintei de amarelo para você, porque se você olhar, eu tenho aqui ó, um acumulado nessa conta, nesse projeto aqui, ó, de 1.897. Ó, é isso que ele conseguiu gerar para nós. Então, ele vai ter aqui, eu já expliquei isso na planilha da SolarTech, não vou ficar entrando no detalhe, depois você entra lá e vai aprender. Mas você consegue ver, por exemplo, o payback, o retorno, a economia do primeiro ano, a economia gerada, quanto que dá isso em valor presente líquido, a taxa interna do retorno. Pensa no cara que está investindo, que está fazendo conta. É só isso que é para esse cara que mudou um pouco esse fio B, tá bom? Porque é esse impacto que ele teve. O que eu quero mostrar para você é que, ó, esses valores em amarelo mudaram entre a projeção financeira do antes da lei e depois da lei. É só essa parte de amarelo que mudou. Por quê? Porque ela tem o fio B embutido ao invés da tarifa. Tudo bem? E eu mostrei para vocês lá naquele gráfico. Esse é um gráfico apenas desse pedaço. Lembra da tarifa? A tarifa muda um pouquinho. Foi isso que aconteceu. Então, vou aumentar o tamanho, atendendo pedidos. Ó, payback, o retorno do investimento. Quanto tempo demora para essa pessoa pagar? Vocês perceberam que, inclusive, o payback desse projeto aqui, lembra que nós explicamos que ele é menor na lei nova? Por que ele é menor? Está aqui, ó. Olha o gráfico. Olha o gráfico aqui. Porque ele paga menos nos primeiros 4 anos. Então, o dinheiro retorna mais rápido, inclusive. Só que aí, quando a partir do 5º ano, ele descola um pouquinho por causa da participação do fio B, que vai ter todas aquelas características da simultaneidade, do tipo de instalação, da concessionária, que eu expliquei para vocês nas últimas aulas. Basicamente, e fechando o nosso raciocínio, é aqui que muda é só nessa planilha, nos retornos, nas projeções financeiras, é que tem uma alteração maior. Tudo bem? Todo o restante, o valor do investimento, a compra dos materiais, o orçamento dos materiais aqui na Aldo, o valor da mão de obra, tá vendo aqui, ó? Não muda nada. O que muda é esse retorno. E tudo isso que eu expliquei para vocês nessas últimas 4 aulas foi para você entender o que é, poder mostrar e minimizar para o seu cliente qualquer impacto. E, principalmente, guarda da aula de hoje. Os 4 primeiros anos do fio B são mais vantajosos do que os 4 do que a lei antiga. Tudo bem? Ou seja, o retorno do investimento, dependendo do valor, ainda é mais rápido. No caso desse cliente aqui, a gente ganhou mais 6 meses de retorno, de payback, por causa desses 4 primeiros anos. Ou seja, ele conseguiu um retorno melhor. Mas, a partir do 6º ano, lembra que a placa solar dura 25 anos? É nesses últimos
17 anos, 18 anos, que a gente tem o pagamento do FIO B uma taxa maior de 90%. É por isso que lá no retorno ele perde um pouquinho. Se você pegar no gráfico, se você pegar aqui no gráfico, e eu vou deixar o gráfico aqui para vocês verem. Ó, e eu vou colocar eu aqui no gráfico, ó. Pronto, para ficar maior. É por causa disso que mudou. Deu para entender? Ficou claro isso? Se tem alguma dúvida, você coloca aqui. Porque se você olhar, não houve nenhuma grande mudança, tá? Mas é importante que você saiba, e você saiba explicar para o seu cliente, que você saiba explicar para o comprador, você possa conversar com ele e mostrar, use esse material que eu estou te mostrando. Dá um print em tudo isso que eu estou fazendo. Mostra para ele. Se você quiser, pega lá, pede para nós a live, manda para ele entender que não tem nenhum impacto, não mudou nada, a energia solar continua sendo vantajosa, a gente continua crescendo. Muita gente se abalou porque não conhecia. Teve um aluno aqui, você viu o que ele disse. Mas eu queria aprender a instalar. Eu respeito, né? Não tem problema nenhum, mas esse é um profissional que vai viver instalando lá. E se alguém chegar lá e pagar menos, 50% menos, ele vai receber. Eu ganhei R$200, está certo, porque ele não tem noção do que aconteceu com os valores, com os impactos, e é isso que é a minha obrigação trazer para vocês. Nós estamos no mês da transição. O mês de janeiro, 6 de janeiro, a semana passada fez 30 dias da implantação da nova lei. Todo mundo que instalar energia solar já está nessa nova regra. Tudo bem? Você pode continuar usando a planilha da SolarTech. Não tem problema nenhum, tá bom? Vou até ficar mais perto aqui. Você pode continuar usando a planilha da SolarTech. Nós vamos atualizar, nossa equipe vai atualizar e vai atualizar ela no site para vocês, tá bom? Então, você pode continuar usando. Você viu aqui, o que vai mudar é só esse retorno aí, que dá uma diferença de 10%, tá bom? É isso que você pode fazer, tá? Então, guarde isso para que você possa agora amadurecer. Você que não entendeu, volta do 3 aulas, começa do começo e fecha com o que eu acabei de fazer, tá bom? É importante nessa aula, e eu fiz de propósito, a gente de Diadema que é novo, Barueri que é novo, Pirituba, tem um monte de gente que está novo aqui, e eu fiz de propósito nessa aula o seguinte: eu fiz uma série de gatilhos e te direcionei para a plataforma, para você voltar lá e entender como dimensiona, para você entrar lá e entender como faz a compra de um kit, para você voltar lá e entender como faz, como que entende o cálculo do FIO B. Esse resumo que eu fiz hoje, você precisa construir com o conhecimento que você tem. Pô, Henrique, por que você conhece tanto de energia solar? Simplesmente porque eu tenho uma história, que eu fui construindo um raciocínio, que é o que eu tentei fazer com você hoje. Eu não tive medo de falar rápido e te assustar. Eu fiz de propósito, porque eu estou te incentivando, te encorajando a voltar para a plataforma e entender o que é horas de sol pleno, como que faz, para que é quilowatt pico, como que faz para fazer a Aldo, entrar na planilha de fornecedores, entender cada um daqueles fornecedores e simular um financiamento, como que faz o dimensionamento, como que eu trabalho com contas para somar as contas e trabalhar com as unidades consumidoras. Tudo isso eu fui falando aqui. TUSD, falei de simultaneidade, falei de FIO B, falei... Olha a quantidade de expressões que eu fui usando e pode ser que você não tenha entendido. Agora, se você voltar e fizer a lição de casa, 100% você consegue gabaritar. Conte comigo. E se você tiver dúvida, você coloca aqui, manda nos nossos grupos, vamos conversando, nós vamos estar à sua disposição, tá bom? Nós vamos entrar em outros assuntos, ufa! Nós vamos fazer, tem gente pedindo para fazer compra de energia solar, então nós vamos dimensionar um kit, vamos pegar eu vou pegar essa planilha SolarTech e vamos dimensionar para fazer a compra, ver o que aconteceu, aumentou, baixou a energia solar, nós vamos fazer umas coisas bem legais nas próximas semanas. Fica com a gente, semana que vem é carnaval, não tem aula,
pelo amor de Deus, porque vai ficar só eu aqui na segunda-feira falando com vocês. Então, na outra semana a gente está de volta, tá bom? Você tem bastante tempo para ficar. Quem ainda tem aula prática, gabarita, vai bonitinho, porque quanto mais preparado você for para a aula, mais conteúdo você consegue absorver. Tudo bem? Respondendo algumas perguntas aqui. O valor pode financiar? Claro que pode. E também não mudou nada, viu? Você falou que era Evanildo, acho, Evanildo. O valor também não muda do financiamento, lembra? Percentual do financiamento, nada muda. Nada mudou nessas outras partes. O único pedacinho que mudou é esse gráfico aqui que mudou, tá bom? Sim, perfeito, deu para entender. Sim, o vendedor não faz esse cálculo para mim. É por isso que eu estou te falando, é por isso que você está aqui. Você aprender a fazer, tá bom? Estou me lançando já como projetista e essa aula de hoje fechou legal. Muito bom, Henrique. Ismael, você precisa dessa aula e de tudo que eu falei aqui para você poder projetar um projeto da forma correta, tá bom? Professor, aula muito boa. Gostaria de saber se tem alguma aula que mostra o link para envio de documentos. Tem, Peterson. Tem 2 aulas. Você está falando de... Deixa eu só entender também. Você está falando de homologação, né? Tem 3 aulas que a gente fala de homologação. Tem uma do Alexandro e 2... Nossa, tem uma com o Igor, que a gente fala de homologação de envio de documentos. Passo a passo. Eu coloco lá o passo a passo da homologação. Tem umas 4 aulas falando disso, tá? Coloca assim, ó. Na busca, como tem bastante aula, coloca homologação. Aí vai aparecer lá, 4 aulas. Aí você entra. Tá bom? É isso aí. Essa é a ideia, tá? Pessoal de Diadema, conversa com o pessoal da escola. Eles vão estar falando com você, tá? Para a gente poder convocar você para as aulas práticas. Em São Luís está bombando. Já estou enterrado nas montagens. Aê, Livaldo. Parabéns, velho. Muito bem, muito bem. Obrigado me perdoe aí. Tem problema não, Emílio. Tamo junto, velho. A ideia é essa. Tô aqui com vocês para ajudar, tá bom? Conta com a gente e a gente quer que vocês cresçam. É para isso que tá aqui, tá bom? Então tem aulas mais fáceis, aulas mais difíceis e aí a gente vai complicar. Ó, Daí, é só assim para ficar mais curioso ainda. Já pegou o código, velho. É isso que eu quero, tá bom? Vocês fiquem curiosos, voltem lá. A curiosidade desperta a inteligência. Você vai aprendendo, vai pesquisando. Você não precisa ir no YouTube. Olha o que eu vou dizer. Tudo que você precisa está aqui na plataforma. Todos os assuntos que você precisa tem dentro da plataforma de energia solar, catalogados por tipo de assunto. É técnico, é homologação, é instalação, é compra, é venda. Tem tudo isso catalogado, tá bom? Então, guarda isso, tá? Guarde isso. Professor, precisamos de aulas práticas em Itaquera. Bora fazer, Edilson. Lembra que você pode fazer quantas aulas você quiser, onde você quiser. Então, vai atrás com o pessoal aí, tá bom? Conversa com o pessoal e vai fazendo. Bem-vindo, muito bom. Vou rever as aulas, gostei. Deu certo, gostei muito da aula de hoje. Que bom, eu também gostei. Encerramos assim o nosso Fio B e vamos começar outros assuntos aí a partir de semana que vem. Sejam bem-vindos. Quem chegou aí, quem ficou com a gente, batemos muitas visualizações, estou bem feliz e bora correr junto. O sol é o limite, gente. Vamos embora. Ó, já montei de graça para pegar a prática e estou feliz. Que bom. Pô, Rivaldo, estou muito feliz com você. Bem-vindos, sucesso para vocês, fiquem com Deus. Boa semana, vamos caminhar junto aí. Gabarita, aproveita o carnaval para estudar, estude, mergulhe na energia solar, vocês viram a quantidade de oportunidades. O mercado está bombando com essa lei nova aí. Vocês viram esses 4 primeiros anos aí. Aproveita para vender e instalar, tá bom? Boa semana.